Alguns ministérios de libertação e grupos carismáticos ensinam a existência de espíritos hereditários, também chamados de espíritos geracionais ou espíritos familiares. Essas entidades são consideradas espíritos malignos que se ligam a uma família em particular e os perseguem em várias gerações. Eles são demônios herdados dos seus ancestrais. Aqueles que ensinam a existência de espíritos hereditários os consideram a fonte de vários pecados, como orgulho, luxúria, perversão, raiva, rebelião, medo e vício. Espíritos geracionais ou hereditários são culpados por maldições geracionais, que resultam em pobreza, doença, confusão, fracasso e até morte. De acordo com o conceito de espírito geracional, um homem luta contra problemas de raiva porque está sendo influenciado por um demônio da raiva, o mesmo demônio que provocou a raiva de seu pai e seu avô. Uma mulher que luta contra a depressão está sendo oprimida por um demônio da depressão, que foi convidado para a família pelo pecado de um ancestral. Alguém que pratica bruxaria, talvez, ligado à família, o demônio causa problemas na mesma linhagem. Normalmente, os ministérios de libertação recomendam que uma pessoa renuncie aos espíritos geracionais e todas as maldições sobre as quais sua família está, amarrando e repreendendo todos os demônios, ordenando que doenças sejam eliminadas e assim por diante. Isso deve ser feito em voz alta para que os demônios possam ouvir a repreensão. A ideia é que se deve expulsar todos os demônios e quebrar todos os pactos com o diabo, que foi feito pelos seus ancestrais. Só então a pessoa fica livre para crescer espiritualmente em Cristo. A ideia de espíritos hereditários ou espíritos geracionais tem mais em comum com o paganismo do que com a Bíblia. Os neopagãos e vicanos prontamente admitem a crença em maldições geracionais, demônios que se ligam a uma certa família, e a ideia de que o poder oculto pode ser transmitido através da própria linhagem familiar. No paganismo, quebrar uma maldição geracional geralmente envolve trabalhar com seus ancestrais mortos. O ensino dos espíritos geracionais não tem fundamento bíblico. Alguns tendem a defender a crença em espíritos geracionais apontando para a passagem como Deuterônio: Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, castigando os filhos pelo pecado dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. No entanto, é importante notar que essa passagem e outras como Êxodo 25, Números 14 e 18 não mencionam qualquer espírito. Podemos chamar o castigo de Deus aqui de maldição geracional, mas o texto da Bíblia não faz referência a nenhum espírito geracional ou hereditário. Deus está disciplinando os rebeldes em Israel, mas não se diz que os demônios estejam envolvidos. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço a misericórdia a milhares, aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a terceira e quarta gerações. Os efeitos do pecado, especificamente a idolatria em Deuterônio 5, são naturalmente transmitidos de geração em geração. A punição de Deus aos filhos, netos e bisnetos de alguém não tem nada a ver com demônios familiares e tudo a ver com as consequências de más escolhas que afetam outras pessoas na família. Qualquer tipo de escolha pecaminosa pode impactar várias gerações de seus descendentes e causar muito sofrimento. Além disso, quando o pai tem um estilo de vida pecaminoso,
é provável que seus filhos pratiquem o mesmo estilo de vida pecaminoso. Implícito na advertência de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, está o fato de que os filhos escolherão repetir os pecados de seus pais. Deus promete punir o pecado até a terceira ou quarta geração, porque essas gerações estão cometendo os mesmos pecados dos pais. Mas nada na lei mosaica sugere que um demônio se liga a uma família em particular. Também digno de nota a advertência de Deus para visitar a iniquidade nas gerações futuras faz parte da lei do Antigo Testamento, não da graça do Novo Testamento. Uma maldição geracional era uma consequência experimentada por uma nação específica, nesse caso Israel, por um pecado específico, que nesse caso é a idolatria. Os livros de história do Antigo Testamento, especialmente Juízes, contêm o registro dessa punição divina aplicada. A ideia de que todo pecado ou problema hoje pode ser atribuído a uma maldição geracional é antibíblica. A ideia de um espírito geracional é ainda menos bíblica. É lamentável que alguns hoje sejam enganados por várias noções emprestadas de práticas pagãs, agrupadas com a verdade bíblica e apresentadas como apropriada para os cristãos. Para alguém preocupado com uma maldição geracional ou um espírito hereditário, a resposta é a salvação em Cristo. Um cristão é uma nova criação, como diz em Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O velho faleceu, eis que chegou o novo. Como pode um filho de Deus estar sob a maldição de Deus? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que alguém redimido por Deus e habitado pelo Espírito Santo deveria temer algum demônio? Vós, queridos filhos, sois de Deus e já os vencestes, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Sim, Deus prometeu visitar o pecado de Israel na terceira e na quarta geração, mas precisamos continuar aprendendo sobre essas coisas. No versículo seguinte, ele prometeu que mostraria amor a 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas mostrando amor por 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam meus mandamentos, e usando de misericórdia para com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas dedico o amor infalível por 1000 gerações àqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Em outras palavras, a graça de Deus dura 1000 vezes mais do que sua ira. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.